Olá pessoal, voltamos aqui para a live da Folha de Cubatão e do programa Embaixada Brasil. Hoje continuamos as nossas entrevistas, que agora pretendemos fazê-las, aliás, de uma forma mais contundente, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais diária. Hoje vamos receber um cubatense prestigiado, gestor hospitalar, é da cidade, já trabalhou de norte a sul do país, administrando e gerenciando hospitais nas áreas organizacionais e também financeiras. É o Alexandre Hashimoto, tentando aqui para que a gente comece a dar início à entrevista, tá? Esta live, você que está assistindo a live neste momento, vai estar assistindo de uma forma bem privilegiada. Por quê? Pela live você vai assistir ao vivo, aqui pelo Insta da Folha, vai poder acompanhar até os bastidores, só que este programa também será editado e será exibido na TV Unisantos e na TV Polo de Cubatão, pelo programa Embaixada Brasil. Já estou tendo o prazer de ter o Alexandre Hashimoto aqui, aos meus olhares, visualizando. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Valentim, pelo convite aí, pela participação no conteúdo sempre relevante que você vem levando aí para a cidade de Cubatão e para a região da Baixada Santista em geral. Eu que agradeço. Bem, Alexandre, te explicar como vai funcionar aqui a live da Folha e do programa Embaixada Brasil. Serão 3 blocos de mais ou menos 10 minutos, Teremos um pequeno intervalo, coisa de 1 minuto de intervalo, mais ou menos. Não irei fazer cortes na câmera. Quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais vai poder acompanhar os bastidores e depois todo o material editado no programa Embaixada Brasil, tá? Então vamos começar a entrevista a partir de agora, Alexandre. São 5 horas e 7 minutos. Ela vai se estender até as 15 horas e 7 minutos. Então, ela vai se estender até as 15 horas e 37 minutos. Alexandre, eu gostaria que você, a primeira pergunta que você respondesse para quem está acompanhando a gente aqui no Insta da Folha, para que serve, na verdade, alguém com a sua formação, um gestor sustentável na área hospitalar? Bom, Valentim, até falando um pouquinho, de quem é o Alexandre é formado em administração de empresas aí pela Universidade de Ribeirão Preto, pós-graduado em gestão de empresas e negócios também aí pelo Business Institute International de São Paulo, e eu atuo já há 12 anos na área de gestão em saúde, tendo começado aí a minha carreira nesse segmento que eu nunca imaginei entrar nele, quando depois que entrei acabei não conseguindo sair mais, aqui no Hospital Municipal de Cubatão. E, cara, a sustentabilidade ela tem basicamente tudo a ver com saúde, porque até desmistificando um pouco o conceito, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente vê muitas empresas, independente se tem finalidade lucrativa ou não, se auto-intitulando organizações sustentáveis, quando na verdade no máximo isso se estende aí à coleta seletiva de resíduos, isso quando bem feita. E quando a gente fala de sustentabilidade no âmago do conceito, realmente é se uma organização ela tem longevidade, se ela tem solidez suficiente para que ela possa estar com as suas portas abertas daqui a 20, 30, 50, 100 anos, Então, sustentabilidade é um conceito que se pauta em equilíbrio financeiro, em responsabilidade social, que é a valorização da pessoa, a valorização da comunidade onde aquela organização está inserida, e, obviamente, equilibrando nesse meio aí a gestão do impacto ambiental causado pela operação. E numa organização de saúde isso é fundamental, cara, porque você mexe com... Você tem, abre aspas, uma matéria-prima que não existe em nenhum outro segmento de negócio, de serviço que a vida, E perpetuar aí o serviço de saúde com qualidade, com eficácia, entregando um serviço resolutivo, esses são os primeiros requisitos aí para que um negócio possa se dizer sustentabilidade. Então não tem como dissociar, gestão de saúde e sustentabilidade. Os dois têm que caminhar juntos. Bem, Alexandre, essa realidade que você busca, essa excelência do seu trabalho, que todo hospital tem que ter, essa realidade, ela é compatível em todo lugar do Brasil, já que você já atuou em regiões diversas, já esteve no extremo sul, já esteve no extremo norte. É padronizado a busca por esse ideal ou você encontra diferentes realidades em diversos lugares do Brasil?
Olha, Valentim, o conceito de sustentabilidade ele foi cunhado lá em 1980, né, 85, através do, me falha a memória agora exatamente, mas se não me engano no ano de 86, perdão, que foi produzido um relatório chamado Nosso Futuro Comum pela ONU, que ali dizia que basicamente toda sociedade para ser sustentável ela precisa equilibrar essas três pontas que eu comentei com você, né? Meio ambiente, pessoas e recurso financeiro. Sem isso não funciona. E a saúde, naturalmente, ela é uma indústria onde as coisas tendem a chegar por último, infelizmente, né? A saúde nem sempre ela atua na vanguarda aí no desenvolvimento de metodologias de gestão. Tanto é que a qualidade, né, o movimento da qualidade começou lá nos anos 40, no Japão pós-guerra, e foi chegar aí na saúde com força no final dos anos 90, né, com as metodologias de acreditação hospitalar. E o mesmo acontece, infelizmente, com a sustentabilidade. Né? Tem um número muito grande hoje de gestores que enxergam a sustentabilidade como um plus, né? Ou seja, se der para fazer algo, se for interessante para a minha marca, eu faço. E não enxerga a sustentabilidade como realmente uma questão de competitividade, como uma questão de solidez da instituição. Né? E muitas vezes o grande desafio é mostrar para o gestor que a sustentabilidade ela vai sendo construída gradativamente, né? É uma questão de cultura. Então, muitas vezes, o cidadão ele está gerenciando uma unidade de saúde, né? E o resultado do que ele plantou agora, hoje, por exemplo, só vai ser colhido daqui a 2, 3, 4, 5 anos e pode ser que nem seja ele a colher. Né? Então, você dar clareza para esse gestor e mostrar que sustentabilidade é importante, que isso aconteça no dia a dia, é fundamental. E ainda hoje não é a realidade, isso não é só uma questão de Brasil, tá? É uma questão de mundo. Embora nós estejamos, obviamente, um pouquinho atrasados em relação à Europa, aos Estados Unidos, a países mais desenvolvidos. Então não existe uma padronização. Você tocou em dois pontos cruciais para esse momento que nós vivemos hoje, né? Você acabou de fazer um comparativo global, né? Recentemente, agora na tua fala, uma questão de mundo, e você falou de colher resultados. Como ter essas duas visões bem rápidas? Você conseguir ter essa visão de mundo rápida numa situação que está acontecendo agora, porque os frutos têm que estar sido colhidos agora. Por quê? Porque passamos por uma pandemia mundial, que está tendo reflexos muito grandes, principalmente aqui no nosso país, no Brasil. Fala um pouquinho da importância desse trabalho para um momento crucial como esse. A pandemia, Valentim, ela só veio, na verdade, a reforçar a importância da sustentabilidade. Porque toda crise, além de trazer, obviamente, muitas dificuldades, ela traz também muitos aprendizados e muitas vezes um aprendizado a duras penas, né? E ela serve também para depurar as organizações, isso independente do segmento, tá? Que tem estrutura para aguentar a crise, né? E de alguma maneira vão conseguir dar continuidade às suas operações aí. Obviamente ninguém vai passar incólume, mas quem não estava estruturado, quem não tem uma estratégia clara de sustentabilidade, de gestão sólida, apoiada aí numa estratégia definida em tendências e uma série de outros aspectos, fatalmente vai passar por uma dificuldade muito maior. Né? E se você tem um hospital que se prepara do ponto de vista ambiental e, obviamente, considerando aí um controle de custos bastante efetivo, visto que, para você ter ideia, vou te dar um exemplo que eu vivi recentemente aí, participando de um projeto, né, uma caixinha de máscaras cirúrgicas daquelas simples, ela custava em janeiro por volta de 4 a 5 reais, a caixinha com 50 unidades. E no final de março, essa mesma caixinha ela já estava custando 300 reais. Dependendo do fornecedor aí, das condições de compra, mais caro ainda. E assim, uma grande ginástica que os gestores vão precisar fazer é que normalmente a receita não vai acompanhar o custo, né? Ou seja, o teu custo era de 5, passou para 300, mas a tua receita não acompanhou. Né? Independente se é do público ou do privado, porque no público normalmente você tem um repasse fixo, né, que vem do órgão municipal, estadual ou federal, dependendo de quem é a propriedade do
da unidade. E no contexto privado, a gente viu, obviamente, uma fuga dos pacientes, aí, principalmente dos procedimentos eletivos, né, que são os procedimentos agendados, aqueles não urgentes, porque as pessoas estão com receio de ir ao hospital, estão buscando, na verdade, em muitos casos, eu até tive o prazer de dar uma entrevista recentemente no canal da TV Santa Cecília, né? E uma das perguntas foi essa, se a pessoa, ao apresentar algum problema de saúde não relacionado ao Covid, se ela deve deixar de procurar um serviço médico, e não deve, né? Mas a gente até pela... Alexandre, Oi. Muito interessante esse tema que você falou, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Eu gostaria de iniciar o segundo bloco, você explicando exatamente sobre isso, sobre a necessidade de procurar os serviços nesses temas, tá? O Embaixada Brasil volta daqui a um minuto, é rapidinho, daqui a pouquinho. Voltando, retornando aqui, parei para tomar uma água, como eu falei, a live ela também está sendo aproveitada para ser gravada para o programa Embaixada Brasil. Então você vai curtir um pouquinho aqui também dos bastidores. Vocês já puderam ouvir a fala do meu grande amigo Sérgio Martins, que ele entrou aqui logo depois da gravação, né? Acho que não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas agora ele está por dentro de toda a situação, né, Sérgio Martins? Vamos lá, fazer a conexão novamente aqui com o Alexandre, esperando ele retornar. O Alexandre ele é gestor hospitalar. Na última semana que passou, ele acabou concedendo uma entrevista para a TV Santa Cecília, foi um link ao vivo, teve uma certa repercussão aqui na Baixada Santista, e ele acabou também concedendo uma entrevista para o jornal Folha de Cubatão. Agora nós vamos retomar a entrevista com o Alexandre. A produção já vai aqui encaminhar a transmissão de vídeo, aliás, com ele ao vivo. Vamos lá, Alexandre, para o segundo bloco? Vamos lá, vamos dar sequência. A entrevista é ao vivo, mas eu estou aproveitando ela, viu? Ela vai ser editada e a gente vai acabar passando na TV Unisantos. O Embaixada Brasil está de volta com o seu segundo bloco. Como já dissemos, o entrevistado é Alexandre Hashimoto, ele que é gestor hospitalar e também especialista na área de sustentabilidade. Ele atua nesta área já há mais de 12 anos. Bem, Alexandre, nós encerramos o primeiro bloco com você dando uma introdução sobre a procura dos pacientes aos serviços hospitalares nessa época de pandemia. Eu gostaria que você continuasse essa sua explanação. Bom, pegando o gancho lá, né, do nosso primeiro bloco, semana passada, como eu ia dizendo, eu tive a oportunidade de atuar em numa entrevista ao vivo e me foi questionado sobre a questão se a pessoa que apresenta algum mal-estar, algum agravo aí à saúde, não necessariamente ligado ao Covid-19, se ela deve deixar de procurar o serviço médico, como vem acontecendo, né? E eu coloquei que não, esse é um erro, né? Obviamente, as precauções que elas devem tomar já num contexto normal, né? Com a paramentação, evitar ir ao serviço médico com muitas pessoas acompanhando e fazer a higienização constante das mãos, que já é uma prática dentro do ambiente de saúde para proteção tanto dos profissionais como do próprio paciente. E as unidades de saúde, Valentim, elas devem aí, por sua vez, se organizar da melhor maneira possível, né, no sentido de adequar a sua estrutura para separar os atendimentos dessas pessoas que têm suspeita ou confirmação já de Covid-19, daquelas que já procuram o hospital por outras enfermidades rotineiras, né? Porque, embora a gente escute falar, não tem como ser diferente, quase que o dia inteiro da Covid-19, né? As pessoas continuam sofrendo de outros males, né? Principalmente pacientes crônicos. Então, continuam havendo infartos, continuam havendo acidentes de trânsito, então essas pessoas continuam adentrando ao serviço. Tá? E as organizações de saúde e os serviços precisam se estruturar para receber da melhor maneira esses dois grupos aí.
Bem, Alexandre, você que é da região, que já atuou e trabalhou na região, conhece bem também a questão da Baixada Santista. Como você observa a Baixada hoje no âmbito geral para o enfrentamento dessa doença de uma forma gestora? E depois gostaria que você também comentasse um pouco sobre a nossa cidade de Cubatão, na qual você também, seu currículo diz, que você trabalhou no Hospital Modelo. Olha, de uma forma geral, Valentim, o que eu venho acompanhando aqui da região é que o avanço tem sido rápido, né? Infelizmente, da doença tem sido rápido, né? Isso em função também, acho que ainda nós não tomamos a devida proporção, né, da ciência, do quão isso é complicado, essa pandemia ela é complicada, então eu tenho evitado ao máximo sair de casa por conta aí de proteção. Tenho também até minha mãe, por exemplo, que é do grupo de risco, já é idosa, então evito mais ainda sair. Mas eu acho que assim, depende muito da população, depende muito de medidas eficazes aí do poder público, né, no sentido de fazer o que está fazendo, enquanto até mesmo no dia de hoje, né, em que a gente está tendo aí um fato inédito, né, está adiantando um feriado que seria em julho, mas depende muito da população no sentido de buscar ficar em casa. É um momento complicado porque equilibrar a questão econômica, né, com a questão de saúde é um momento bastante difícil, né? Muita gente trabalha na rua, trabalha fora de casa e hoje tem que se manter dentro de casa por uma questão sanitária. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a evolução vai depender muito da população, né? Difícil dizer se está sendo errado, se está sendo certo, depende muito do ponto de vista como os governos, tanto municipal como regionais, vêm conduzindo aí a situação, mas a população também precisa se precaver, porque acho que ainda falta um pouquinho do senso de urgência do quão perigosa é a doença, até pela rápida disseminação com a qual ela acontece. Tá? E aqui no hospital, ao que eu tenho, não tenho obviamente mais tido uma relação tão próxima, porque tenho atuado um pouquinho mais fora da região, em projetos como você colocou, desde o Rio Grande do Sul até o interior do Pará, né? Mas o que eu vejo é que a situação se complica, porque a demanda por leitos ela é muito grande e a oferta ela é limitada. Isso não é um demérito hoje do serviço público, é uma realidade que todos os hospitais no mundo estão passando, né? Inclusive as economias mais avançadas aí. Óbvio que quando chega a nossa realidade no Brasil, ela tende a se agravar um pouquinho por todas as mazelas que a gente já vive aí no nosso sistema de saúde. Bem, Alexandre, eu acho que eu acho que o fato, a questão, você já viu realidades bem diferentes, e você como cubatense, você conhece a realidade da cidade, tanto social quanto econômica. Na sua opinião, o que o profissional como você, que está à frente deste hospital, você conhecendo bem a realidade e a economia da cidade, quais medidas deveriam ser tomadas assim de forma imediata? Olha, te sendo bastante franco, Valentim, embora eu conheça a realidade socioeconômica, né, do município, é difícil falar das medidas cabíveis aí a cada instituição hospitalar, independente daqui de Cubatão ou outras, porque cada uma tem uma estrutura muito particular, né, tanto em termos físicos, né, então depende da estrutura física, depende aí do rol de serviços oferecidos, né, então o hospital aqui é um hospital hoje híbrido, né, ele atende tanto público quanto privado, né, eu, para te ser bem franco, não tenho a ideia hoje, né, do qual é o custo do hospital, né, em termos de repasse aí com o gestor municipal. Então é um pouco complicado, mas via de regra eu poderia destacar as medidas que são cabíveis à maioria das unidades de saúde, né, que é sempre que possível, reduzir o volume de pessoas na instituição, né, a circulação de pessoas. Isso a gente consegue fazer através aí da restrição às visitas aos pacientes internados, a redução no volume ou até mesmo a suspensão dos atendimentos eletivos, né, que são aqueles não urgentes. A questão aí de separar sempre que possível, né, em termos físicos, os atendimentos de pacientes suspeitos ou confirmados com a Covid dos pacientes que tenham outras enfermidades,
né, os serviços de saúde eles já estão bastante pressionados porque muitos profissionais vêm se afastando, né, porque ou pertencem ao grupo de risco ou têm apresentado sintomas e a medida imediata é o afastamento desse pessoal. Uma outra questão que se pode aí fazer, dependendo da questão logística, é também colocar em home office todos os profissionais que não precisam necessariamente desenvolver a sua atividade ali no hospital, né, incluindo aí principalmente serviços administrativos, né, mas depende obviamente da estrutura que cada unidade consegue prover para o seu profissional trabalhar à distância, né. Então essas aí são algumas medidas de imediato que normalmente se toma, além óbvio, né, e aí eu acredito que uma coisa muito importante a ser feita também é a instauração de um comitê de crise, né, que é um grupo de trabalho que envolve pessoas tanto da área assistencial como da área de gestão, para acompanhar a evolução da pandemia e aí discutir a implantação de medidas para o controle da disseminação, né. Isso precisa ser bem dinâmico porque a velocidade com a qual as coisas mudam, muitas vezes não é nem de um dia para o outro, no mesmo dia, a medida que você colocou de manhã, você já tem que alterá-la à tarde ou à noite, e assim vai indo, porque é um cenário muito novo de adaptação para todo serviço de saúde. Ok, Alexandre, nós estamos chegando ao final do segundo bloco, né? E dentro em breve voltaremos aqui um minutinho para a gente descansar. Você que está acompanhando a live da Folha, tem o prazer de acompanhar os bastidores na hora do intervalo. O Alexandre vai lá tomar uma água, né? Daqui a pouquinho eu vou aqui pedir um pouco de orientação aqui para a produção. Daqui a um minuto e meio retornamos, viu, Alexandre? Olá, a Embaixada retorna para o seu terceiro bloco. O entrevistado de hoje é Alexandre Hashimoto, gestor hospitalar e de sustentabilidade. Bem, Alexandre, gostaria que você falasse da realidade do atuar da sua função em diversas localidades do país. Bom, primeiro é bastante enriquecedor, Valentim, ter a possibilidade, como eu já tive, de desenvolver projetos tanto aqui a nível regional, no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, no sul do país e no norte também, né? Isso com projetos públicos, privados, e cada lugar é uma realidade diferente, né? Como eu ia colocando, para você desenvolver um projeto, uma estratégia de sustentabilidade para um serviço de saúde, você precisa levar em consideração diversos aspectos, né? Desde a estrutura física, desde da questão dos valores, da missão, da finalidade do negócio, né? Até a comunidade que está no entorno, que é obviamente impactada pela operação desse serviço. Então isso muda de lugar a lugar, né? As culturas são diferentes e é enriquecedor poder participar em projetos com essa diversidade aí de realidades, né? E isso é fundamental para o desenvolvimento de outros projetos aí que vêm ano após ano. A realidade do estado de São Paulo, da Baixada Santista, de uma forma geral, ela realmente se difere do restante do Brasil? Olha, São Paulo, até pela relevância em termos econômicos que tem, né, pela boa parte das universidades de renome do país estão aqui no estado, isso ajuda bastante, né, com que as coisas aconteçam de uma certa maneira, primeiro aqui em São Paulo, né, não que os outros estados só acompanhem, mas muita coisa costuma surgir aqui primeiro e a partir daí se disseminar para outros locais, né. Obviamente que se destaca no cenário de saúde aí as grandes metrópoles, né, São Paulo, tem uma indústria de saúde extremamente consolidada, né, o interior de São Paulo, a região de Campinas também bastante forte nesse sentido. A Baixada, né, para te ser muito sincero, nos meus estudos, nas referências que eu busco fazer para construir cada projeto, Valentim, ainda tem, de uma certa maneira, que evoluir solidamente na questão sustentabilidade, tá? Tem um potencial muito grande, uma região
que tem um volume populacional bastante significativo, tem diversos equipamentos de saúde, mas que no contexto sustentabilidade, né, a gente precisa, embora nós tenhamos aqui um grande expoente, né, que é a Santa Casa de Santos, que aí é a primeira Santa Casa do país, se eu não me engano, né, vai já nos seus séculos de existência. Quando a gente fala de sustentabilidade, é nesse sentido também, né? Não que, na verdade, o passado que se foi construído para uma unidade de saúde vá necessariamente mantê-la com as portas abertas aí nos seus próximos 100, 200 anos, tá? Alexandre, faça um comparativo do público e do privado hoje, na realidade hospitalar brasileira. Depende muito da realidade de cada hospital ou há uma diferença específica em administrar um e administrar o outro? Olha, basicamente, Valentim, a diferença em termos de administração é referente ao modelo de negócio, né? O hospital privado, ele tem um contexto de concorrência normalmente, né? Se o meu serviço ele não é resoluto, ele não é eficaz, o meu atendimento não é bem feito, o meu cliente, né, que é o meu paciente, ele não sai satisfeito dali, não sai com o seu problema resolvido, ele provavelmente não vai voltar, né? Diferente do SUS, que normalmente é a única porta de assistência a uma série de pessoas que hoje não têm condição de custear uma assistência privada, né? Onde, infelizmente, até por conta do alto volume, a questão do atendimento ela fica relegada a segundo plano, a questão da estratégia para um crescimento sustentável, para uma solidez financeira, potencial de investimentos e até mesmo de atrair investimentos, visto que como saúde pública, um hospital ele está aberto, deve estar aberto e ser atrativo para receber investimentos da iniciativa privada e de outras fontes, né? Mas basicamente o que difere é isso. No SUS você tem que lidar com um grande volume de pessoas que é um cliente exigente, embora a gente ache que não, mas o cliente no SUS ele é extremamente exigente e realmente tem que ser, porque ele paga seus impostos e a gente sabe que no Brasil essa carga não é pequena, né? Ao passo que na saúde privada o gestor ele tem que consolidar a qualidade do atendimento com os resultados que se espera daquele equipamento. Se tem um dono, se tem um conjunto de donos, então ele tem que aliar isso. Muitas vezes agora com o momento que a gente vem vivendo no Brasil, que é a consolidação de grandes redes hospitalares, o desempenho daquela unidade, daquele hospital, daquele pronto atendimento, muitas vezes tem que estar atrelado à estratégia da rede como um todo. Então isso é o que acaba diferindo, tá? Bem, Alexandre, a gente sabe que você agora está um novo momento na sua vida, né? Você está se dedicando mais a palestras e a passar o seu conhecimento. Estamos chegando aqui ao final da embaixada, mas eu gostaria de deixar um minuto para você falar de um trabalho seu que está prestes a ser concluído, que é o seu livro. Te agradeço pelo espaço, pelo convite, Valentim, pela oportunidade de troca, né, de trazer um pouquinho do conhecimento aí que eu amealhei ao longo desses 12 anos na minha trajetória em saúde, né, tendo começado como trainee lá em 2008, e tendo alçado posições executivas aí dentro dos projetos nos quais eu participei, e aproveitar a sua deixa para comentar que o mês que vem eu estou aí colocando no mercado meu primeiro livro, né? É um livro intitulado Gestão de Sustentabilidade em Organizações de Saúde, um estudo de caso, que é uma publicação em parceria com uma editora alemã, né, a Nova Edições Acadêmicas, onde esse meu trabalho ele é baseado lá no meu trabalho de conclusão do meu MBA, né? E ele mostra com uma riqueza de detalhes aí como é que foi a concepção do projeto, o desenvolvimento do projeto, da implantação do primeiro setor de sustentabilidade corporativa dentro de um hospital público no Brasil, né, que foi justamente em Cubatão, na minha época aqui trabalhando na instituição. Então é uma leitura que vale a pena, dá muito detalhe de como saiu do escopo de ideia para virar um projeto com resultados que foram expostos aí na Argentina, na Holanda, no Ministério da Saúde inglês, um projeto de bastante êxito. Bom, Alexandre, eu só tenho que agradecer, primeiramente, pela sua presença aqui, nos concedendo a entrevista, que foi muito lucrativa, e também por desejar todo o sucesso. Né? É um livro, é um filho que nasce, eu sei como é que é, quando a gente tem uma autoria
estar trabalhando em cima dela, ainda mais por ser feita aqui da nossa cidade e por você, que é um cubatense. Eu desejo todo o sucesso para você e as portas estarão sempre abertas. Agradeço novamente o convite e estou sempre aberto a voltar aí. Sempre que eu puder colaborar, estou à disposição, que é um prazer levar informação para os munícipes de Cubatão, para o pessoal da região da Baixada Santista e para quem mais aí assiste, é alcançado pelo programa, pelas lives na internet, nas televisões aí da região. Ok, com as palavras do Alexandre, nós encerramos mais uma Embaixada Brasil. Para você que acompanhou na Folha e pegou todos os nossos problemas aqui de bastidores que nós precisamos driblar, acho que o Alexandre até achou sático, achou até engraçado. E o programa também vai ser editado, também para as redes sociais e para as TVs Unisantos e Polo de Cubatão. A todos vocês, um forte abraço e até a próxima.